superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste final do mês de julho, dia 31, nós celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. No final desse vídeo vai ter um card, uma telinha, com o ofício das leituras, que fala um pouquinho da vida e um pouco dos escritos de Santo Inácio de Loyola, para aqueles que tiverem curiosidade. E hoje nós vamos rezar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje novamente, Ele conta uma parábola tentando nos mostrar, nos fazer entender, compreender em que consiste o reino dos céus, o reino de Deus. Para nós entendermos, nós temos que pedir ao Espírito Santo que ilumine nossa mente, nosso entendimento e nosso coração para compreendermos de fato. Porque as palavras de Jesus não são palavras para se entender intelectualmente apenas, mas com o coração, com a vida. Peça aí no teu coração que Jesus te dê a graça de compreender, através das palavras de Cristo, em que consiste o reino de Deus, o reino dos céus. Eu gosto muito deste evangelho porque é um evangelho muito simples. Se nós olharmos com um olhar humilde, com um olhar de criança, nós vemos que os 2 exemplos são de uma criança admirada. Eu fico imaginando Jesus com São José ensinando as coisas da vida a Jesus. Sabe quando a gente é criança e a gente planta o algodãozinho, o grão de feijão no algodão, e a criança vai acompanhando todos os dias aquele grãozinho morrendo, abrindo, e o grãozinho crescendo, brotando. A criança vê aquilo, ela se admira, ela se encanta. Eu fico imaginando São José ensinando Jesus a plantar, a expectativa de ver a semente dar vida, muito mais do que uma parábola de uma árvore que cresce. Jesus contava a experiência do amor, a experiência do pai com o filho, uma experiência que a palavra não é capaz de compreender, mas só quem vive, só quem passa por ela é capaz de compreender. O amor do pai que ensina coisas pequenas ao filho, e o filho que descobre a vida através daqueles detalhes, o filho que se encanta todos os dias a ver aquela árvore crescer. E todos os dias, mesmo com a ausência do pai, ao olhar aquela árvore, o filho se lembra de todo
o que foi vivido de bom, de tudo que valeu a pena ser vivido. Da mesma forma, o exemplo da massa é o exemplo de uma criança que vê a mãe cozinhar. Jesus que via Nossa Senhora fazer os pães, fazer as comidas. Imagine o olhar daquela criança em ver a mãe amassando um pouco de farinha ali com fermento e do nada aquela massa começa a crescer. Aquilo é encantador aos olhos da criança. Muito mais do que uma receita de pão, Jesus estava nos ensinando o valor das pequenas coisas feitas com amor, o valor da relação, o valor do amor, o valor de perdermos tempo com aqueles que amamos. Por isso, irmãos, além de perdermos tempo com tantas coisas grandiosas que tem por aí, que nós saibamos encontrar o reino de Deus nos pequenos detalhes da vida, nos detalhes às vezes insignificantes, que no final fazem toda a diferença. Só uma dica: olha para o teu lado, olha para as pessoas que convivem com você. O reino de Deus se faz aí, não lá distante, mas aí, na tua casa, na tua família, com teu marido, com tua esposa, com os teus filhos. E é aí o primeiro lugar onde o reino de Deus se faz. Ó Senhor, muitas vezes nós olhamos para tantas coisas que brilham diante dos nossos olhos e acabamos esquecendo aquilo que realmente vale a pena, os detalhes, a simplicidade, aquilo que transforma e dá realmente gosto à nossa vida. Por isso pedimos hoje, pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, que o Senhor nos ensine a reconhecer e a buscar aquelas coisas eternas que o tempo, as circunstâncias, a distância não podem arrancar de nós. Ensina-nos de fato a viver o amor nas pequenas coisas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que desejarem, o primeiro link da descrição desse vídeo é um grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu envio a reflexão a vocês. Deus abençoe.